Olá, tudo bem com vocês? Ora ao Senhor para que todos estejam bem, em nome de Jesus. Mais uma semana com os nossos estudos, estamos olhando para a palavra do Senhor e vendo promessas que estão contidas ali. Temos tantas promessas que Deus vai trazendo para cada momento ali do povo de Israel, promessas na vida deles. Mas nós podemos entender, né, enquanto nós estamos vendo promessas aqui, mais lá no comecinho do Antigo Testamento, mesmo essas promessas, elas falam muito e podem falar muito ao nosso coração. Porque quando nós estudamos sobre as promessas, nós acabamos aprendendo, descobrindo, encontrando revelações a respeito de quem Deus é. Aquele que fez a promessa. Ele vai se revelando quando ele vai fazendo essas promessas, e no cumprimento das promessas, Deus também vai se revelando. Também, quando nós estudamos as promessas que nós encontramos na Bíblia, nós podemos ir entendendo que essas promessas, elas falam para nós, dizem a nosso respeito também. Nós vimos a semana passada, nós temos um Deus que é atemporal. Ele agiu no passado, ele age hoje, ele agirá no futuro, porque ele é eterno. Então, nós podemos tomar estas palavras, estas promessas para a nossa vida e entender que ele deseja fazer estas coisas na nossa vida também, né? Cada princípio contido ali, cada revelação de Deus ali, né? Nessas promessas. Então, hoje nós vamos olhar para mais uma delas, e essa promessa é interessante porque Deus se revela um pouquinho mais, né? Nós já vimos um Deus que se revelou como um Deus da provisão, e nós podemos então entender que esse Deus que provê, ele está pronto para prover na nossa vida, como ele fez na vida de Abraão e Sara e de tantas outras pessoas, né? E hoje nós vamos ver mais um pouquinho a respeito de quem é esse nosso Deus. Então, vamos lá. O texto está em Êxodo, capítulo 15, verso 26. Diz assim: dizendo-lhes, se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui para entender o que estava acontecendo nesse momento. Aqui em Êxodo, capítulo 15, nós encontramos o povo, né, o povo de Israel, saindo do Egito. Então, Deus tira o povo da escravidão do Egito. Eles atravessam o Mar Vermelho de maneira milagrosa. A Bíblia diz que Deus fez ficar seco o chão, subiu aqui uma parede de água, outra parede de água do outro lado, e eles passaram no meio, na terra seca. Então, olha só, eles viveram esse milagre de atravessar o Mar Vermelho, né? Quando eles acabaram de atravessar o Mar Vermelho, o exército do Egito, junto com o faraó, estava perseguindo o povo de Israel. Então, eles começam a atravessar o mar, só que lá atrás vem o exército do Egito com o faraó, para destruir ali o povo, né? E só que as águas voltam para o lugar delas, né? E afoga todo o exército inimigo, então eles são derrotados. E aí, no capítulo 15, nós encontramos o povo celebrando, adorando e agradecendo a Deus pela libertação e pelo livramento. Então, vamos lá, vamos entender aqui. O povo sai do Egito, né, é liberto da escravidão. Deus os leva até o Mar Vermelho. Quando chega o Mar Vermelho, Deus faz o milagre e abre o mar para que eles passem em terra seca. Deus fecha o mar e elimina o inimigo que estava no encalço deles. Eles, então, celebram aquele milagre, eles adoram a Deus, eles agradecem, eles louvam a Deus, né? Então, é uma celebração muito gostosa no capítulo 15.
Mas o texto continua, dizendo que depois de 3 dias de caminhada, depois de acontecer todo aquele milagre, né, fantástico, 3 dias de caminhada no deserto, eles não encontram água. E eles chegam num lugar chamado Mara, onde tem água, mas a água é amarga. E aí, o que acontece? Aquele povo que celebrou, né, o milagre que Deus tinha feito, começa a reclamar, começa a murmurar, né? E aí Deus fala para Moisés jogar na água um arbusto e a água então se tornou boa para beber. Mais um milagre que Deus faz. A água era amarga, não dava para beber. Deus fala, Moisés, joga esse arbusto na água e a água ficou boa, né? E aí, quando eles então têm, né, a água ali boa para beber, Deus vem e fala com o povo. E ele fala o que a gente leu ali no começo, que se eles obedecessem, se eles confiassem nele, se eles fizessem o que Deus aprovava, nenhuma das doenças que eles tinham visto vindo sobre os egípcios viria sobre eles. E Deus então se revela como o Deus que cura, Jeová Rafá, né, o Deus que cura. E diz que eles então partem de Mara e chegam a um lugar onde tem 12 fontes de água. Para quem não tinha água nenhuma, né? Não encontraram nenhuma, agora tem 12 fontes de água e 70 palmeiras. Então, eles chegam num verdadeiro oásis, né? Mostrando que Deus sempre faz muito além, infinitamente além do que a gente imagina. Então, aquele povo murmurou, reclamou, né? Porque ainda não entendiam, não tinham o coração voltado para Deus. Deus tinha acabado de fazer um milagre, né? E aí Deus, então, misericordioso como ele é, faz outro milagre, dá água boa para eles beberem, e aí Deus fala com eles. Se vocês começarem a confiar de verdade em mim, se vocês me obedecerem, se vocês ouvirem aqui a minha voz, né? E o coração de vocês estiver inclinado para mim, eu vou agir na vida de vocês. Eu vou dar saúde, não vou deixar que as doenças que vocês viram lá nos egípcios cheguem até vocês. E quando a gente olha, né, no restante da Bíblia, a gente vai encontrando a Bíblia mostrando um Deus que cura, um Deus que tira a doença. Né? Em Êxodo 23 diz que ele tira a doença no meio do povo dele. No Salmo 30 diz que aqui o salmista diz, Senhor, eu clamei por socorro e o Senhor veio e me curou. No outro salmo, o Salmo 103, diz assim, ele perdoa todos os pecados e cura todas as doenças. Lá em Mateus, agora no Novo Testamento, no Evangelho de Jesus, diz que Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças do povo. Ainda no ministério de Jesus, Mateus 9, diz que Jesus ia passando por cidades e povoados, ensinando, pregando e curando todas as enfermidades e doenças. E 1 Pedro 2,24 diz, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados. Então, aqui alguns versículos apenas de muitos que nós encontramos na Bíblia a respeito de um Deus que cura. De um Deus que cura as doenças, que cura as enfermidades. De um Deus que traz saúde, que não deixa vir sobre o povo as enfermidades, né? E como é que nós podemos, então, entender essa história lá de Êxodo e essa promessa que Deus faz a eles? Como é que nós podemos entender isso para a nossa vida? Nós podemos entender que Deus, ele continua curando hoje, que nós podemos viver milagres de cura hoje, como aquele povo viveu no passado, e como tantos que já experimentaram dessa verdade. Nosso Deus é um Deus que cura. E se isso é verdade, nós devemos buscar esse Deus que cura, né? Então, se você
tem testemunhos de cura na sua vida, compartilhe. Edifique a fé das pessoas que estão aí do seu lado, né? Olha, Deus já me curou de tal enfermidade. Isso vai edificar a fé das pessoas, como com certeza edificou a sua. Então, compartilhe sempre esse testemunho, né? Eu tenho vários testemunhos de cura, mas talvez o que mais enche o nosso coração é um testemunho da cura de esterilidade. Existia uma esterilidade na minha vida, na vida do Luciano, né? Na nossa história como casal. E Deus, então, interviu. Deus deu uma palavra, dizendo que Ele era o Deus que curava, que não viria esterilidade pro arraial dele, para o povo dele, né? E é outra promessa que a gente encontra no Antigo Testamento, né? Que não haveria esterilidade, e nós nos apegamos a essa promessa. E Deus, então, fez um milagre de tantos outros de cura, que Ele agiu na nossa vida, e eu tenho certeza que você tem testemunhos na sua vida ou de pessoas muito próximas de você. Então, compartilhe sempre, edifique a fé das pessoas que estão ao seu redor e que elas também descubram que existe um Deus, e é um Deus que cura, é Jeová Rafa. E se você hoje tem uma enfermidade, ou se alguém muito próximo de você está passando por uma enfermidade, creia. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que com mão forte libertou o povo da escravidão, livrou do exército inimigo, é o mesmo Deus que age a nosso favor hoje. Ele continua sendo o nosso Jeová Rafa. Ele continua sendo o Senhor que cura. Que essa seja uma verdade na nossa vida, na nossa família, em nome de Jesus. Vamos orar para a gente terminar? Senhor, muito obrigada. Muito obrigada pela tua palavra que nos sustenta, que edifica, Senhor, a nossa fé. Muito obrigada, Senhor, pelo teu infinito cuidado e amor por nós. E, Senhor, que nós possamos viver a cada dia esta verdade revelada na tua palavra, de que o Senhor é o Deus que nos cura de todas as enfermidades, sejam elas físicas, espirituais, emocionais, sejam elas de que ordem for, o Senhor é o Deus que cura. O Senhor é o Deus que traz saúde sobre nós. E nós queremos viver, Senhor, em nome de Jesus, experimentando a cada dia esta verdade. Que as pessoas da nossa família, aqueles que estão ao nosso redor, também possam conhecer esta verdade. Que não fiquem, Senhor, presos a enfermidades, que não fiquem, Senhor, presos a esta realidade, que não é a que o Senhor tem e deseja para nós. O Senhor tem cura, e que nós possamos viver e experimentar estas curas na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe de uma maneira muito especial a sua vida. Busque a Ele nesta semana. Viva na prática aquilo que nós temos sido ministrados aqui, né? Cada promessa, cada princípio que tem sido aqui estudado, aprendido por nós, né? Cada revelação que Deus tem trazido para nós através destas promessas, que isso seja uma prática na sua vida, que não fique apenas num entendimento, né? Que a gente não apenas conheça e saiba sobre estas promessas, mas que elas se tornem vivas na nossa vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e, se Deus quiser, a semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau.